Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Lembra-te de onde caístes. Lembra do fervor inicial, do amor genuíno, da presença genuína que você sentia, do desejo que ardia o seu coração. Lembra-te das obras, das primeiras obras que você praticava para o Senhor, que te fazia sentir a sua presença de maneira única e singular. Esse é o chamado de hoje. Lembra-te de onde caístes, aonde você caiu, quando você fraquejou e você negligenciou, e hoje você se encontra nessa situação, se sentindo completamente vazio e distante do Senhor. No fervor inicial você fazia com amor, você se dedicava, você tinha tempo de qualidade com Deus. No fervor inicial você passava momentos com Deus lendo a Bíblia, por algumas vezes chorando, quando você meditava em algumas palavras e o Espírito falava ao seu coração. No fervor inicial, você orava sem contar no relógio. No fervor inicial, você jejuava somente para sentir mais a presença de Deus. No fervor inicial, você tinha prazer em orar. Você tinha prazer de ler a Bíblia. Você tinha desejo de passar tempo com Deus. No fervor inicial, você amava a presença de Deus. Lembra-te do momento, da situação, do tempo, quando foi que você foi deixando que isso se acabasse. No fervor inicial, você tinha prazer de evangelizar. No fervor inicial, você dava testemunho pessoal de como Deus transformou a sua vida, de como o Senhor entrou e fez grandes coisas na sua vida. Mas o tempo foi se passando e você deixou de falar de Cristo para as pessoas. Você perdeu o desejo de evangelizar. Quando você senta para conversar, você não fala mais sobre Deus. As suas conversas não são mais sobre o Senhor. Geralmente, quando você se reúne com pessoas, você fala de outros assuntos. E nas rodas que estão conversando sobre coisas espirituais, isso já não aquece mais o seu coração, porque você perdeu o fervor inicial. Esse é o chamado de Deus para a sua vida hoje. Lembra-te, pois, de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras, as coisas que você fazia no primeiro amor, o fervor inicial que agradava tanto o coração de Deus. No fervor inicial você servia com alegria. Você tinha prazer em servir, você tinha prazer em fazer as coisas para Deus. Você ajudava pessoas, o seu coração tinha compaixão pelas pessoas. Você tinha prazer em servir, mas você deixou esse fervor inicial, as primeiras obras, o primeiro amor se esfriar. E então hoje você vê alguém sofrendo, você não tem uma palavra de vida para essa pessoa. Você se tornou indiferente à dor das pessoas. Você se tornou indiferente acerca das situações que acontecem à sua volta. No fervor inicial você servia a igreja com excelência, ou até mesmo você frequentava os cultos e não via a hora de ir para a igreja, de ouvir a palavra, de orar, de ir para a vigília, para o congresso, para o circo de oração. No fervor inicial você sentia desejo de estar nesse ambiente de culto, de adoração. Lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra, traga à sua memória aonde você fracassou, aonde você fraquejou, aonde você começou a desistir, aonde você começou a esfriar-se, e volte a praticar as primeiras obras. Porque no fervor inicial você prezava pela santidade. Você vigiava com tudo que você assistia, ouvia. Você se santificava. Você era vigilante. Você queria se santificar cada vez mais para ser cheio de Deus, para ser usado por Deus, para ver Deus te usar para pessoas, para ver Deus te usar para outras vidas. No fervor inicial você renunciava. No fervor inicial você renunciou muitas coisas, simplesmente para manter a presença de Deus sobre a sua vida. No fervor inicial você prezava pela santidade. Você fazia renúncias e depois você foi voltando a fazer as coisas que você renunciou um dia pela presença de Deus. Lembra-te, pois, de onde caístes. Aonde foi que você perdeu a essência do primeiro amor? O chamado de Deus hoje para você é voltar à primeira essência. Você tinha essência de adoração, você adorava com verdade, você chorava quando adorava, você tinha adoração no secreto, você tinha um amor genuíno pela presença de Deus, mas por algum motivo você foi se esfriando, você foi perdendo a santidade, você foi deixando a renúncia de lado.
Você foi deixando o fervor inicial. Volte a praticar as primeiras obras, porque ninguém consegue ser feliz longe da presença de Deus. Escuta isso aqui. Se você está frio na presença de Deus, se você não sente mais a presença de Deus, não é culpa do Senhor. Não é porque Ele não quer te encher. O prazer de Deus é nos encher, nos usar poderosamente para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você está vazio, se você está distante da presença de Deus, foi você. Não é desejo do Senhor que você permaneça dessa maneira. Foi as suas atitudes, foi o pecado, foi você flertar com o pecado, foi você ceder para o pecado, foi você sentar em rodas que não era para você sentar, foi você andar com pessoas que não era para você andar. Não tem nada a ver, é só hoje, é só agora, depois eu peço perdão. E a sua mente foi se cauterizando com o pecado, foi se acostumando com o pecado. Foi você. O prazer de Deus, o desejo de Deus é te encher dele, é colocar o seu vaso transbordante. Esse é um chamado de arrependimento. Arrependimento de pecado, arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. O arrependimento que deixa, que abandona e que produz frutos dignos de arrependimento. Não é só arrependimento de boca. Se arrepender de ter se afastado da presença de Deus. Diga para o Senhor hoje o quanto você se arrepende de ter se afastado da sua presença. E produz agora frutos dignos de arrependimento. Como seriam esses frutos de arrependimento? Volte a orar como você orava. Volte a adorar como você adorava. Volte a servir pessoas como você servia. Volte a servir a Deus como você servia. Volte a se santificar como você se santificava. E arrependa-se de verdade. Porque o verdadeiro arrependimento, ele produz frutos de arrependimento. Não basta dizer que se arrependeu e continuar fazendo as mesmas coisas. Não basta dizer aí que se arrependeu dentro de você, se você não vai fazer nada de diferente para mudar isso. Porque a sua atitude após o sentimento de arrependimento é que diz exatamente se você se arrependeu ou não. O Senhor deseja organizar a sua vida, mas você precisa se alinhar à vontade de Deus. Você precisa deixar o seu eu de lado, as suas coisas de lado, os seus negócios de lado e começar a se alinhar à vontade de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas com as quais você se preocupa tanto vão começar a se alinhar à sua vida. Uma pessoa que tem uma vida espiritual alinhada com Deus, ela não precisa se preocupar com nada, porque o Senhor vai garantir para ela tudo o que ela precisa, tudo o que ela necessita. E eu não estou te falando que Ele vai te garantir luxos, não, mas o necessário para você viver. E viver em paz e ter uma vida de abundância. A palavra de Deus também diz que o Senhor realiza os nossos sonhos. Então você pode sonhar, e se você estiver alinhado na vontade de Deus, o Senhor realiza os seus sonhos. Porque quando estamos alinhados com o Senhor, até o desejo do nosso coração se alinha com o dele. Nós começamos a sonhar os sonhos de Deus para nós. Então, o ponto principal para você resolver todas as mazelas da sua vida não é você resolver os seus problemas. Obviamente, você precisa resolver os seus problemas. Mas existem problemas que são coisas que só vão se resolver quando você se alinhar à vontade de Deus. E aí tudo começa a desenrolar de maneira natural. Uma pessoa que tem a vida alinhada com Deus, ela não fica se martirizando, fazendo campanhas e campanhas para a vida financeira. Porque essas coisas são consequências que virão para a sua vida. Essas bênçãos financeiras serão consequências de uma vida com Deus. Você aprende a descansar, você aprende a entender que tudo tem o seu tempo e o seu momento, e se não se resolveu é porque Deus ainda está trabalhando em mim, não na minha vitória. Porque minha vitória ela está pronta. Quem não está preparada sou eu. Eu que preciso ser preparada para receber certas coisas na minha vida. Então perceba que quando você voltar a buscar o Senhor como você buscava, quando você voltar a amar o Senhor como você amava, as coisas da sua vida elas vão começar a acontecer. Deus te restaura, restaura a sua família, abre as portas para você e te faz sonhar os sonhos dele para você. Para cada um de nós, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E esse projeto, ele só pode
se cumprir se nós nos alinharmos à sua vontade e ao seu querer. Então não tem como você ter uma vida abençoada, próspera, se você não está próximo de Deus, se você não está alinhado na vontade de Deus. E quando eu entendi isso, a minha vida começou a fluir naturalmente. E eu entendi que eu não preciso me preocupar com tantas coisas que eu me preocupava antes. Porque se eu estou alinhada à vontade de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus. E na minha vida só vai acontecer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. E o que não está acontecendo, o que não está se resolvendo é porque não é tempo ou porque não é a vontade do Senhor. Volte a praticar as primeiras obras. Volte o amor, o primeiro amor, o amor inicial. O amor genuíno, a entrega genuína somente para sentir a presença de Deus, para ser cheio de Deus, para ser usado por Deus. Se você começar a se alinhar a partir de hoje com a vontade dele, tudo que te incomoda, tudo que te perturba, que tira sua paz, elas vão se resolver. Deus vai resolver para você, porque existem ventos, tempestades, desertos que sobrevêm sobre a nossa vida para nos atrair de volta para o caminho, para nos colocar de volta no caminho, porque em algum momento nós caímos, nós desviamos. E uma das maneiras que o Senhor nos atrai para o caminho novamente é nos provando. Muitas vezes na dor, tem que doer. Muitas vezes tem que doer. Para que a gente venha entender que sem Jesus não dá. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 6, não despreze a disciplina do Senhor. Não despreza. Porque se o Senhor está te disciplinando, Ele está te dizendo que Ele te aceita como filho, que Ele te ama e Ele não quer te perder. E é por isso que Ele está exercendo disciplina para você voltar a se santificar, para você voltar a renunciar, para você voltar a orar, para você voltar a servir. Logo mais o versículo diz, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Não despreze a disciplina do Senhor. Ele te aceita como filho, porque se fosse de outra forma, o Senhor não te disciplinaria. Te deixaria caminhar a passos largos para o inferno, para a perdição, e não se preocuparia se você está perdido ou não. Mas Ele se importa com você. Ele se importa com você. E a maneira dele atrair você de volta para a presença dele é muitas vezes te ferindo, permitindo ventos, tempestades, desertos, momentos difíceis, para que você acorde enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é tempo e produza frutos de arrependimento, de maneira que você mostre para o Senhor que verdadeiramente você se arrependeu, porque arrependimento sem fruto não é arrependimento, é remorso. Lembra-te, pois, de onde caístes. Ainda dá tempo, ainda é tempo. Deus deseja alinhar toda a sua vida. Tudo que te causa frustração hoje, se você se alinhar à vontade de Deus, as coisas começarão a se resolver. A vida começará a se alinhar. Haverá restauração pessoal, familiar, paz interior. E você não vai ficar mais sobrevivendo. Você terá vida e vida com abundância. Porque ainda é tempo. Mas chegará um tempo em que não terá mais tempo. Não terá mais tempo de se arrepender. Não terá mais tempo de você voltar atrás. A porta da graça está aberta. O Senhor te chama. Ele deseja transformar a sua vida e, através da sua vida, transformar a vida de outras pessoas. Você é um vaso precioso nas mãos do Senhor e Ele deseja te usar. Volta para o fervor inicial e volte a praticar as primeiras obras, porque ainda tem tempo para você. Deus ainda tem muito para fazer, mas você precisa se deixar ser reconstruído pelo oleiro. Você precisa se quebrar na mão do oleiro, se quebrantar na mão do oleiro e deixar o oleiro trabalhar no seu vaso. Só assim você vai ver as coisas mudarem. Só assim as coisas vão voltar para o seu devido lugar. Ainda dá tempo. Lembra-te de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras.